Olá, queridos amigos, olá, queridas amigas aqui da Inove Educação. Sejam todos muito bem-vindos a esse curso, o Dano Moral na Prática Forense. Um curso que foi pensado especialmente para você se desenvolver no seu dia a dia. Você como advogado, você como estagiário, juiz, promotor. O tema do dano moral é um tema muito complexo que envolve um estudo aprofundado, sério, e por isso que eu desenvolvi esse pequeno curso, o dano moral na prática forense. Espero que você possa se desenvolver na sua carreira e que eu possa lhe ajudar. Perfeito, meus amigos? Bom, vamos começar. Eu preparei um material, tá? Para que você possa ter ele como base. Coloquei também uma pequena apresentação sobre mim. Depois, se você quiser me buscar nas redes sociais, sou advogado, sou professor universitário. O meu escritório hoje ele é 100% online, com atendimento em todo o Brasil, né? E sou especialista em Direito Constitucional pela CERS, sou especialista em Direito Processual Civil pelo IDP em Brasília. Então, nós estudamos muito o direito e tenho muito prazer, né, em estar aqui trocando uma ideia com vocês. Bom, vamos lá. Alinhado a isso, eu montei um programa curso no sentido de que quero que você conheça o que é o dano moral, qual é a natureza jurídica dele, como o STJ desenvolveu um método bifásico para a gente poder quantificar o dano moral e quero analisar com vocês alguns casos práticos que são importantíssimos para a jurisprudência do STJ. Beleza, meus amigos? Bom, vamos começar então. Essa é a primeira aula, o Sistema Brasileiro de Responsabilidade Civil. E aí, se você for pegar o Código Civil, que é onde existem as cláusulas gerais em relação à responsabilidade civil, você vai descobrir o seguinte, que aquele que, por ação ou omissão, causar dano a outrem, fica obrigado a reparar. E no Brasil, nós adotamos o princípio da reparação integral, né? Então, aquela pessoa que causou algum dano, seja ele dano estético, dano moral, dano material, ela fica obrigada a reparar. Ela fica obrigada a colocar a pessoa num status quo ante. O que isso significa? Que a ideia do nosso sistema de reparação é o seguinte: como estava a pessoa antes do acidente de carro? Como estava a pessoa antes do xingamento dela em rede social, o linchamento virtual? A gente quer... Aqui aconteceu o dano, né? E aí a gente quer trazer ela para um estado anterior ao dano. E isso é importantíssimo. Por quê? Porque a partir desse sistema que a gente tenta mitigar cada dia mais as condutas irresponsáveis das pessoas. Então, para começar, uma pequena ideia em relação à responsabilidade civil é isso, né? A gente busca a mitigação de danos na nossa sociedade. E aí, aquele que pratica essa ação fica obrigado a indenizar. É a partir do artigo 927 que você vai ter as disposições gerais acerca da responsabilidade civil. 927 do Código Civil. E aí, meus amigos, a partir de lá, é bom que você faça uma leitura na lei seca, tá? Estudar a lei é muito importante. E aí, a partir de 927, dá uma olhada nas disposições do Código Civil, que aí você vai entender a complexidade do nosso tema. Beleza, meus amigos? Bom, vamos lá. Vamos continuar para a gente estudar o sistema de responsabilidade civil. Eu quero, antes de mais nada, dizer o seguinte, que o dano ele pode ter duas naturezas. Ele pode ter uma natureza patrimonial e uma natureza extrapatrimonial. Quero explicar isso para você porque é importante. O que isso significa? Quando o dano ele é patrimonial, ele atinge o patrimônio. Ele atinge o bem do sujeito. Patrimônio, dinheiro, pecúnia. Aquilo que a gente consegue quantificar, né? Aquilo que é possível quantificar em relação à indenização. Por exemplo, você
você foi lá e bateu no meu carro. E aí, a seguradora gastou 50 mil para arrumar meu carro, eu fiquei 20 dias sem trabalhar. E aí você precisa me pagar os 20 dias que eu fiquei sem trabalhar, o prejuízo que eu tive em relação a isso, e você vai me quantificar de maneira, obviamente, né? Você vai me pagar em dinheiro, mas você vai tentar reparar o dano que eu tive no meu patrimônio, né? Por conta desse acidente, desse fato que você gerou, seja por ação, seja por omissão. Esse é o dano patrimonial. O dano extrapatrimonial não é um dano no patrimônio. Não pelo menos no patrimônio que a gente pode quantificar em dinheiro, né? É um dano na alma do sujeito, né? E aí é aquele dano que ele ultrapassa o patrimônio. Ele atinge o próprio sujeito. E a gente tem o dano moral e o dano estético. O dano estético é quando você sofre um acidente, por exemplo, e fica com cicatrizes, você fica deformado. Esse é um tema importantíssimo também. E aí o dano estético é um dano extrapatrimonial. Por quê? Porque desconfigura, né, a pessoa. E aí aquela imagem que ela tinha antes dela mesma, ela não vai ter mais. Então é importante que você saiba essa diferença. Então quando a gente estuda o dano moral, a gente está estudando um dano extrapatrimonial. Olha que interessante, coloquei no material para vocês. O dano moral é uma lesão a um direito da personalidade. É importante que vocês saibam que não é uma mera tristeza ou uma angústia. Não. Imagina que, até coloquei um exemplo, esse exemplo é muito bom. Imagina que você está vendo uma criança atropelada. Você viu uma criança atropelada porque o João foi responsável. Olha, meus amigos, você, só por ver aquela criança atropelada, você não vai ter dano moral. Você não vai sofrer um dano moral. Não. Por quê? Porque isso não viola o seu direito, não viola um direito da personalidade. Pelo menos não viola o seu direito da personalidade. A situação ela começa a ficar diferente quando você vê o seu filho sendo atropelado. Aí a situação é diferente. Por quê? Porque essa morte pode gerar para você o quê? Um direito de nunca mais ter aquele vínculo familiar ativo com o seu filho. Porque o sonho que você tinha de ver ele crescer, o sonho que você tinha de ver ele se casar, se apaixonar, viajar ao mundo, estudar aqui na Inova Educação, você perdeu esse sonho. E aí, meus amigos, o abalo psíquico que você tem é enorme, é gigante. E é por isso, meus amigos, que nessa situação há dano moral. Olha que interessante. Isso é decisão do STJ. E aí, eu até dei esses dois exemplos. Esses exemplos são do professor Carlos Elias de Oliveira. Genial professor, recomendo demais a leitura. Ele tem um manual pela editora Grupo Gen e recomendo muitíssimo a leitura. O cara é sensacional. Mas ele usa esse exemplo para dizer o seguinte: olha, existem situações que há dano moral, mas existe um abalo psíquico muito forte. Você está percebendo? Então, esse é um ponto importante. Aí, é o que eu falei, né? O dano moral é um dano extrapatrimonial. Por quê? Porque não tem prejuízo financeiro. A questão do dano material é porque tem prejuízo financeiro. O dano extrapatrimonial não tem prejuízo financeiro. Tema importantíssimo. Por quê? Porque quando a gente começa a analisar, a gente vai até... Deixa eu mostrar para vocês, a gente tem algumas questões. Eu gosto muito de fazer aquelas classificações, tá? Em sala de aula, entre gênero e espécie. Dano extrapatrimonial é gênero. E a gente tem duas espécies. Qual a primeira espécie? O dano moral. E a segunda espécie é o dano estético. Então, são danos diferentes. É por isso, inclusive, que o STJ editou uma súmula falando que
a pessoa poderia pedir tanto dano moral quanto dano estético. Antigamente tinha uma confusão na doutrina que acreditava que o dano estético era um dano moral. E o STJ emancipou, né, o dano estético dessa categoria, e aí, hoje, quando uma pessoa tem algum problema, ela pode pedir reparação por dano estético, dano moral e dano material. Mas, só para vocês entenderem, né, existe essa classificação. E aí, o dano moral, meus amigos, o que ele é? Ele é o dano moral estrito sensu, né, no sentido de que o dano mais... Como é que eu posso explicar isso para vocês de maneira muito simples? Mas a menor fatia é o seguinte: dano moral. O que é? É uma violação à honra, à imagem, e tudo isso vem gerando, né, ou gera para as pessoas um abalo psicológico. Hoje em dia, a gente começa a sentir o dano moral de uma maneira muito diferente. Antigamente, você podia pedir de maneira desenfreada no Poder Judiciário e você conseguia. Tem casos assim muito engraçados de pessoas que eu conheço, né, de advogados mais antigos que eu conheço, amigos meus, que falam que não chegou a revista Veja para ele naquela semana, na assinatura dele, ele entrou com uma ação no judiciário e conseguiu dano moral. E isso, tem sentenças do judiciário assim, por qualquer coisa se dava dano moral. Isso quando começou o Código Civil de 2002, e ainda mais com uma lei de proteção ao consumidor, né, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, se banalizou o Instituto. E por isso que é sempre bom voltar, né, às origens e estudar o dano moral com mais profundidade para você entender que não é qualquer coisa, qualquer situação do dia a dia que enseja o dano moral. Então tem que ter um abalo psicológico. Tem que ter um abalo anímico. Né? Isso é importantíssimo, meus amigos. E aí, até coloquei isso para você ter a diferença. Né? Então, o dano moral, você vai ter um abalo à honra, à imagem, um abalo psicológico. E o dano estético é um pouco diferente. Por quê? Porque ele vai decorrer da feiura, de uma cicatriz, de uma alteração física por conta de um acidente, ou por conta de um produto químico jogado na cara de alguém. Essa situação que deixa, né, a doutrina chama de deformidade morfológica, que altera a imagem da pessoa. Então, é um tema de extrema importância mesmo. E por isso que o STJ entende que são categorias autônomas. Beleza, meus amigos? Bom, ok. Essa é uma ideia geral do dano moral. Eu quero ainda, nessa aula com vocês, trabalhar uma classificação doutrinária importante. Ela não tem uma questão prática muito, né, que é muito relevante, mas para concurso público, para prova de OAB, ela é extremamente importante, tá? Que é a classificação entre o dano moral direto e o dano moral indireto. Imagina que você está numa prova de concurso e o teu examinador chega e te pergunta: doutor, qual a diferença entre o dano moral direto e indireto? E aí você não pode tremer na base, né? Você não pode tremer na base, você tem que dar uma resposta. E aí, essa classificação, se o dano moral ele é direto ou indireto, isso ele vai depender do quê, meus amigos? Ele vai depender de como foi atingida essa pessoa. Como foi lesado o direito da personalidade dessa pessoa. O dano moral direto, ele é bem simples de se compreender. Veja, dano moral direto é aquele dano onde A xinga B diretamente. Há, então, uma violação direta. Tipo, você é feio, você é uma pessoa gorda, você é uma pessoa pobre, enfim, há um xingamento que... Tô dando exemplos assim que são comuns na nossa sociedade.
E não quero me aprofundar em xingamentos porque isso é horrível na sociedade, né? A gente tem muito preconceito. Ou, sei lá, você é um viadinho, uma pessoa negra, um negro feio, sei lá. Coisas horríveis que nossa sociedade, que é machista, se criou né, se acostuma machista e homofóbica e preconceituosa, adota. Mas enfim, essa é uma lesão ao direito da personalidade, é direto. Por quê? Porque o agente que causa o dano, ele faz isso diretamente com a vítima. Já o dano moral indireto é uma lesão a um bem patrimonial, mas que causa um dano a um bem extrapatrimonial. Então, por isso que é direto ou indireto. Porque no primeiro, você tem exatamente uma lesão a um direito da personalidade. No dano moral indireto, você não tem diretamente a violação a um direito da personalidade. Você tem uma lesão a um bem patrimonial. Aí que está a diferença. Mas essa lesão é tão forte que causa um dano a um bem extrapatrimonial. Então, não foi um direito da personalidade diretamente violado. Foi, na verdade, uma lesão a um bem patrimonial que causou um dano a um bem extrapatrimonial. Bom, e aí, o melhor exemplo é a perda de um bem com valor afetivo. Imagina que você chama uma amiga sua para uma festa e ela fica muito bêbada, ela começa a ver vulto, sei lá, vamos inventar uma história maluca. E ela vai lá e quebra uma cristaleira que a sua mãe te deu, que ela ganhou da mãe dela. Na verdade, é uma cristaleira quase a sua tataravó, né? Que não tem mais para comprar, foi talhada com madeira de Xangai. E vamos inventar umas histórias loucas, né? Você perdeu um bem patrimonial, né? Você perdeu um bem patrimonial. Mas esse abalo foi tão grande, porque o teu bem tinha um valor afetivo, que ele causa um dano moral indireto. Então, é um dano moral que nasce a partir da lesão de um bem patrimonial. Espero que tenha ficado mais fácil de você compreender, tá? Mas a ideia é essa. Eu quero só fazer uma coisa para vocês, antes de nós encerrarmos a aula, que é o seguinte. Falei para você, ei, tu vai ler a lei seca, né? Tua atividade é ler a lei seca. Não é a lei da cachaça, tá? É a lei sem comentário, sem nada. Você vai abrir o Código Civil. E aí você vai olhar o artigo 927. Quero mostrar para você. Prontinho. Estamos no Código Civil. E aí é a partir do artigo 927 que a gente vai ter, meus amigos, essa equiparação da responsabilidade civil. Então, aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a reparar. E aí, meus amigos, a partir do artigo 927, temos todas as questões relativas à responsabilidade civil, a indenização que a gente vai estudar nesse curso, né? A indenização se mede pela extensão do dano. E aí, tudo isso, meus amigos, a gente vai estudar nesse curso. Obviamente que não analisando diretamente, né, as questões relativas à responsabilidade civil no Código Civil, mas a teoria geral da responsabilidade civil vai ser estudada. Então, é extremamente importante que você estude, né? Venha para a aula, mas venha preparado. Então, o que eu vou te dar de conselho? Agora, nesse nosso primeiro intervalo, tenta ler alguns artigos do Código Civil. Se você fizer na nossa aula de 1 hora, né? E aí você vai ter mais um material complementar que eu preparei para vocês. E se você tirar mais 1 horinha para ler esses dispositivos, fazer suas anotações, fazer suas marcações, você vai ver o quanto esse curso vai ser proveitoso. Então, assim, é de extrema importância para o seu desenvolvimento profissional que você alinhe o seu estudo com o estudo da legislação. Afinal, quando você está advogando, quando você está fazendo uma sentença, quando você está no seu dia a dia elaborando uma peça jurídica, você está fazendo isso, meus amigos, com base na lei.
Então é importante que você tenha o conhecimento dela. Perfeito? Bom, nossa primeira aula terminou por aqui. Eu quero dizer a você que eu te encontro na nossa próxima aula já. E aí, eu vou ensinar a vocês como quantificar o dano moral, que é um baita desafio na nossa prática forense. Beleza, meus amigos? Aguardo você já já.